Acende a fogueira no congá, chegaram os ciganos para trabalhar. Acende a fogueira no congá, chegaram os ciganos para trabalhar. Salve o povo de Umbanda, salve Pai Oxalá, chegaram os ciganos para trabalhar. Acende a fogueira no congá, chegaram os ciganos para trabalhar. Acende a fogueira no congá, chegaram os ciganos para trabalhar. Salve o povo de Umbanda, salve Pai Oxalá, chegaram os ciganos para trabalhar. Boa noite, meus queridos filhos, filhas, irmãos e irmãs. A bênção dos meus mais novos, a bênção dos meus mais velhos. E boa noite a todos que chegam aqui para ouvir um pouquinho sobre a linha de trabalho do povo cigano. Eu sou Elisa Petrillo, dirigente de Ibirá, Templo Escola de Umbanda, Filhos de Aruanda. Gente, antes de falar um pouquinho sobre esse tema, né, eu gostaria de contar um pouco da minha experiência pessoal com os ciganos. Quando eu comecei na Umbanda, cerca de 30 e pouco mais de 30 anos atrás, eu estava em desenvolvimento e a primeira entidade que eu recebi foi um preto velho. A segunda entidade que eu recebi não foi no terreiro. Um dia eu saí do terreiro, estava com uma médium, uma amiga minha, comecei a passar muito mal, tinha muita vibração, mas ainda não sabia o que era vibração. E, enfim, ela acabou se manifestando, essa entidade. E ela veio falando em russo. E isso ficou mais ou menos, acho que uns 10 minutos, pelo que a pessoa contou. E essa entidade, depois, quando se adaptou ao meu organismo e eu ao dela, explicou que ela era uma entidade cigana e deu o nome. Mas tinha um problema. No terreiro que eu estava me desenvolvendo, não existia trabalho de ciganos. Então essa entidade falou que ela ia trabalhar a partir da minha casa. E aquilo me causou muita insegurança. Primeiro porque eu era uma médium iniciante, depois porque eu não sabia se aquilo estava certo ou não estava, porque eu comecei a me informar e naquela época pouquíssimos terreiros trabalhavam com ciganos. Era muito difícil você ver alguém trabalhando com cigano. E eu comecei a achar que eu tinha algum tipo de problema, e grave, né? Então eu tentava controlar essas manifestações, mas não dava certo. Até a hora que o trabalho começou a ocorrer. E assim eu fiquei por alguns anos, né? Gente, tá caindo aqui, mas vocês me avisem, tá? Eu tô tirando o óculos porque o pessoal reclama que tá dando dando muita luminosidade à lente do óculos, tá? Mas eu, assim, não consigo ver direito. Então, quando eu tiver que ver alguma coisa no painel, ou tiver que ler alguma coisa, eu vou colocar os óculos, tá bom? Então, gente, aí, o que aconteceu? Eu tomei coragem e fui conversar com o meu dirigente sobre isso. Eu estava fazendo uma visita a ele na praia, que ele morava na praia, ainda mora, e então eu conversei com ele sobre isso. Eu falei, olha, eu tenho uma entidade assim, assado, cozido e frito.
e eu não sei o que fazer com isso. Aí ele me explicou que ele sabia da entidade, porque a entidade já tinha conversado com ele. Ele também tinha um cigano, mas só que o cigano não incorporava. O cigano só se aproximava dele e falava as coisas para ele. Então, na época, ele me explicou o seguinte: olha, eu não posso abrir uma gira de ciganos porque no terreiro só existem 3 pessoas que trabalham com ciganos. Uma é você, a outra é a fulana, e o resto dos médiums não carrega, não tem ou ainda não se manifestaram essas entidades, então eu não tenho condição de abrir um trabalho desta forma. Então você continua como você está. E assim eu continuei. Bom, o fato é que depois desta casa eu fui trabalhar em outras que também não trabalhavam com a linha de ciganos. E eu só fui trabalhar numa casa que tinha gira de ciganos lá pelos idos de 2014, 2013, talvez. Então, por que eu estou contando isso? Porque não são todos os terreiros de Umbanda que trabalham com esta linha de trabalho. A minha casa hoje em dia trabalha com a linha de ciganos. Então, o que eu aprendi nestes anos todos trabalhando com esta entidade e com as linhas de ciganos? Bom, em primeiro lugar, cigano é um arquétipo, como o caboclo é um arquétipo e o preto velho é um arquétipo. Trabalham na linha de ciganos os espíritos que têm afinidade com este tipo de trabalho. Eles podem ter sido ciganos em vida ou não. Então, esse é um primeiro ponto. Para a gente entender por que se formou esta linha de trabalho nos terreiros de Umbanda e cada vez mais terreiros vêm trabalhando com os ciganos, a gente precisa entender um pouquinho do que representa esse arquétipo, tá? Então, o povo cigano é um povo que não se tem uma noção exata da origem histórica desse pessoal. Sabe-se que eles vieram lá do Oriente e por esta razão também para as umbandas tradicionais que cultuam a linha de trabalho do Oriente, eles consideram que os ciganos são parte da linha do Oriente e eles vieram, esse povo veio do Oriente, provavelmente da Índia, onde várias tribos nômades, tribos arianas, de guerreiros e algumas tribos eram de pedintes, outras de guerreiros, se misturaram, né, e migraram para a Europa. E chegando na Europa, dali se espalharam, principalmente para dentro da Alemanha, para a Espanha, a França, e dali vieram para as Américas. O que nós aprendemos com a linha dos ciganos? Bom, o cigano, ele normalmente é denominado Rom. Rom quer dizer homem cigano, donde deriva a palavra Romani, que é a língua da maioria dos clãs ciganos. E, etimologicamente, é o nome que se dá aos ciganos, os Romani, né? Ou o povo Roma. Eles são denominados desta forma. Os ciganos, eles são um povo que trouxeram para o Ocidente vários aspectos da magia. Então, eles trouxeram simpatia, superstições, feitiços.
No Ocidente, já mesclados e adaptados ao Ocidente, eles passaram a uma cultura um pouco mais ligada à fé, e nesse ponto eles juntaram todo o conhecimento que eles trouxeram do Oriente, da fé que eles tinham no Oriente, com a fé cristã. E é por isso que muitos ciganos, muitos, mas muitos mesmo, professam a fé cristã. E principalmente numa santa específica, muito específica, que é Santa Sara Kali, que eu já vou falar sobre ela. E os ciganos, eles têm um método de se locomover, eles têm um hábito de se locomover pelos lugares. Eles não se apegam a locais e eles não se apegam às coisas. Eles gostam muito de trabalhar a prosperidade, mas não que eles sejam apegados. O povo cigano é um povo que ensina, principalmente pelo arquétipo que eles trazem para dentro da Umbanda, eles ensinam muito o que é conviver em grupo, o que é conviver em família. Porque para o povo cigano o que importa é o grupo, a coletividade, o que acontece dentro da coletividade. O povo cigano também gosta de cultuar tudo o que vem da natureza. E nesse ponto, eles se parecem muito conosco, né? Nós umbandistas. Então, o povo cigano gosta da natureza, gosta do céu, das estrelas. O povo cigano faz muita magia e muitas simpatias de acordo com as fases da lua. Eles são exímios conhecedores das estrelas, dos fenômenos da natureza, né? Observadores dos fenômenos da natureza, e são um povo muito, muito alegre. Tudo isso nós encontramos no arquétipo que se manifesta na Umbanda. Os ciganos, quando eles se manifestam por linhas determinadas na Umbanda, eles se manifestam numa linha que eu chamo de intermediária ou limítrofe. Por quê? As linhas da direita, as linhas de trabalho de caboclos, pretos, velhos e crianças, trabalham bastante o nosso racional. As linhas da esquerda, Exus Pombagiras, Exus Mirins e Pombagiras Mirins, elas trabalham bastante as nossas paixões e as nossas emoções. E entre estas linhas de trabalhos, nós encontramos outras linhas de trabalho que são intermediárias entre uma e outra, porque elas tanto trabalham a nossa razão, quanto também trabalham as nossas emoções. Então, que linhas que são essas? Ciganos, baianos, malandros, marinheiros, boiadeiros. Elas podem estar trabalhando de um lado ou de outro. Existem ciganos dentro da esquerda? Sim, existem. Existem Exus ciganos, mas, veja bem, eles não trabalham nas linhas intermediárias, eles trabalham na esquerda. Então, eles trabalham na linha de Exu. Existem pombagiras ciganas? Sim, existem, mas elas são guardiãs, elas trabalham nas linhas da esquerda, junto com as pombagiras. E existem os ciganos que trabalham na frequência intermediária. E nessa frequência intermediária, quem sente a energia, quem incorpora e quem tem a condição de incorporar um Exu cigano e um cigano separado vai ver que a energia é completamente diferente. Uma pombagira cigana e uma cigana, a energia é completamente diferente. Inclusive, a forma de atendimento
dos consulentes, a forma de trabalho dos consulentes, as palavras é completamente diferente uma coisa da outra. O povo cigano que se manifesta dentro da frequência intermediária, da linha intermediária mesmo, na linha de trabalho do povo cigano, eles são aconselhadores, eles são muito alegres e eles gostam muito de dar conselhos. Eles trabalham aconselhando as pessoas, principalmente em questões que envolvem família, relacionamentos e questões ligadas à prosperidade. Mas temos também, dentro desta linha intermediária, os ciganos de cura, ciganos que manipulam a cura, porque conhecedores que são da natureza, eles sabem muito bem fazer ungüentos, remédios, receitar chás, sucos de ervas e frutas, capazes de restaurar a saúde ou de ajudar, auxiliar as pessoas a restaurarem a sua saúde. Bom, os ciganos, eles trabalham na Umbanda com aconselhamento. Eles não trabalham para ver a sorte. Eventualmente, um cigano pode pegar na mão de um consulente, puxar uma carta, falar alguma coisa do futuro, mas isso não é o principal do cigano. E nem os médiums devem se aproveitar de ter entidades ciganas, como acontece em alguns locais, que a pessoa pega e se aproveita daquela entidade porque quer que aquela entidade ajude o médium fora de gira a obter uma vantagem com leitura de jogos oraculares. Os médiuns que querem aprender a abrir jogos oraculares, eles devem procurar este conhecimento fora de terreiro. Existem muitos cursos, existem muitos professores que podem perfeitamente ensinar isso para o médium. Antes de eu entrar na Umbanda, eu já lia cartas. E quando eu comecei a trabalhar com essa entidade cigana que eu falei, que trabalho, eu leio tarô de um jeito e ela lê tarô de outro, completamente diferente. Eu não sei interpretar as cartas da maneira como ela tira, não sei, porque eu aprendi de outra forma. E quando eu estou lendo tarô, ela não se manifesta, ela não se intromete e ela nada. E é o porquê? Porque é um guia espiritual que vem na Umbanda com outra finalidade. Ela vem para prestar caridade. Mas os ciganos, eles gostam de trabalhar com vários elementos de trabalho. Então é muito comum que de repente você encontre nos terreiros os ciganos que têm muitas pedras, cristais, que fazem uso de grãos, de frutas, que fazem uso de runas, que fazem uso de baralho cigano, de tarô, né? Ou outros tipos de oráculos. Eu já vi até cigano ler borra de café. Então, mas quando o cigano está com uma carta na mão, quando ele está com uma pedra na mão, ou quando ele está segurando a mão do consulente, não se engane, porque nem sempre ele vai falar o futuro. Via de regra, ele não fala o futuro. Ele está lá para escutar o consulente e, dentro daquilo que lhe é possível, ajudar
aquele consulente a resolver determinado tipo de problema. Não se deve ir para um terreiro pedindo para um cigano fazer um trabalho de amarração, porque a Umbanda não trabalha assim. E se ele for um verdadeiro cigano trabalhador de Umbanda, ele não vai fazer. Ele não vai fazer e vai se recusar. Não se deve pedir para um cigano prejudicar outra pessoa, jogar uma maldição, qualquer coisa desse tipo, porque o cigano, ele não faz esse tipo de trabalho. O cigano da Umbanda, ele trabalha como qualquer outro guia. A forma dele dar o passe no consulente é através do cigarro que ele usa, através de leques. Às vezes, são muitas flores, né? As ciganas, elas costumam, às vezes, fazer uso do diclô, que é o lenço cigano. O lenço cigano é utilizado pelas mulheres ciganas casadas. As mulheres solteiras normalmente utilizam outros adereços no cabelo, mas costumam, às vezes, ter um chale. E, às vezes, ela joga o chale no consulente ou na consulente. É a forma de dar o passe, o axé do cigano. Ele vem dali. O povo cigano gosta de dança, mas dentro de um trabalho de Umbanda, eles dançam comedidamente, porque ele sabe que ele não vai lá para dançar, né? Ele sabe que ele não está ali naquele local para fazer um teatro, né? Ele está ali para trabalhar. Então, é muito gratificante trabalhar com essas entidades e ver o lindo trabalho que elas desenvolvem em vários setores da vida das pessoas e ver a ajuda, o auxílio que essas entidades prestam às pessoas que são mais necessitadas, né? É muito comum também as pessoas levarem para as giras ciganos. Se um dia você for um participante da gira, né? Se você puder levar uma moeda dentro do seu bolso para você dar para o cigano. O cigano, ele entende isso como um presente que você está dando em troca de algo que ele possa te fornecer. E normalmente se transforma num axé, numa sorte. Ele pode trocar algo que ele está com ele e te dá. Enfim, existem muitas e muitas particularidades no trabalho dos ciganos, que somente a partir dos anos de 2010 em diante é que vem sendo faladas pelos dirigentes, porque muitos dirigentes tinham receio de falar dessas entidades, receio por desconhecimento, por ter pouca literatura, por ter uma ideia errônea, né, associada aos ciganos que transitam pelo mundo, né? Porque muitos ciganos nômades que já foram taxados de ladrões, já foram taxados de preguiçosos, de porcos. Ciganos no passado foram escravizados, e isso tudo contribuiu para que surgisse essa linha de trabalho dentro da Umbanda. Porque esse arquétipo do povo cigano, como todos os arquétipos que são de trabalhadores, de espíritos trabalhadores dentro da Umbanda, são normalmente ligados às pessoas que são excluídas da sociedade por A mais B motivo, tá? E para que nós possamos entender
como é difícil levar uma vida desta forma, para que nós possamos abrir os nossos corações para esses irmãos, né? Então, com os ciganos a gente também aprende como eles são muito ligados ao clã, ao grupo, à família. Nós aprendemos a dar muito valor às nossas famílias. É uma linha de trabalho que ensina a ancestralidade para a gente, porque a sabedoria do povo cigano, ela está localizada nos mais velhos. Os mais antigos da tribo são sempre consultados. E alguns valores são muito, muito importantes para os ciganos. E com relação a isso, eu vou falar num outro vídeo da semana que vem. Hoje eu quero falar mais um pouquinho, mas eu vou falar só por que estamos falando dos ciganos agora em junho. Bom, dia 24 de maio foi o dia de Santa Sara Kali. E Santa Sara Kali, ela é considerada a santa padroeira dos ciganos, do povo cigano. Então, nós passamos o mês de maio trabalhando e pedindo a proteção para os nossos amados pretos velhos, né, nas nossas lives. Como não pudemos fazer a homenagem no mesmo mês para o povo cigano e Santa Sara, nós estamos fazendo este mês. Santa Sara foi uma santa que existem várias lendas contando a história de Sara Kali. Mas uma das lendas diz que ela veio fugida saída da Palestina junto com Maria Salomé e Maria Jacobé, que também foram santificadas. Porque elas se converteram ao cristianismo e elas foram perseguidas. E alguns contam que Sara Kali foi escravizada, outros contam que ela já tinha a pele escura, já era filha de escravos. Outros contam que ela era uma princesa, mas que fugiu e quando ela chegou numa praia, ela deu de cara com essas Marias, né? E elas entraram num barco e se lançaram ao mar, só que não tinha nenhum tipo de remo ali. E aí diz que no meio da travessia elas foram pegas por uma tempestade. E Santa Sara disse que era uma mulher muito pura de sentimentos e ela orou muito firmemente a Deus, a Jesus, e a tempestade não só não ocasionou nenhum tipo de dano a elas, como elas chegaram em segurança na França. Enfim, são lendas, veja bem. Fato é que na França, na região de Provence, tem um local que chama Sainte-Marie de la Mer, que faz referência às Marias. Lá tem uma igreja que foi erigida para essas santas e uma gruta onde foi depositada uma imagem de Santa Sara Kali. E os ciganos que então estavam já na Europa e presenciaram a forma milagrosa como elas chegaram ali, naquele local, passaram a venerar Santa Sara e então, depois de sua morte, foi construída uma gruta para onde todos os ciganos que estão na Europa se dirigem na ocasião da celebração da morte de Santa Sara em 24 de maio. E é feita uma procissão onde eles levam aquela santa pelas ruas da cidade.
e depois eles fazem uma grande festa, e essa festa é denominada Eslava de Santa Sara. Eslava é uma palavra que vem do esloveno e ela quer dizer celebração, tá? Então, na Eslava de Santa Sara tem muita comida, muita bebida, e quem vai a um terreiro que tem a linha de trabalho de ciganos, habitualmente, nesta ocasião do dia 24 de maio, ou próximo a esta data, faz a festa do povo cigano e sempre há uma imagem de Santa Sara Kali ali, né? Então, hoje nós vamos dirigir as nossas orações a Santa Sara Kali. Para os adeptos da Umbanda Sagrada, ela é sincretizada com Oroiná ou Egunitá, que nós podemos também fazer a prece a ela. E depois faremos uma prece de cura ao povo cigano. Mas antes eu vou iniciar com a prece de Caritas, sempre pedindo para Tibagi, lembrando que todas essas preces, todas essas orações que nós estamos fazendo, que nós viemos esse tempo todo fazendo, essas preces têm por objetivo os nossos pedidos de cura para esses enfermos desta pandemia, para todos os enfermos, para as pessoas que nos mandam os nomes, né? E também pedimos pelos médicos e toda a equipe de saúde para cuidar de nossas vidas na pandemia, por todos os trabalhadores que estão sem opção e precisam sair para a rua, também por todos os moradores de rua, porque eles são como os ciganos, nômades, né? E pedimos também pelos nossos governantes para que eles tenham juízo, que às vezes falta. Então, vamos orar para todos esses em intenção de todos aqueles que eu declinei. Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente ao repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa divina imagem. Oração. Com as graças de Olorum, Senhor do Altíssimo, pedimos que nossa Mãe Egunitá, regente do trono cósmico da justiça, Senhora do fogo divino, vibre e irradie suas forças no nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma e no nosso coração. Que sempre nos direcione no caminho reto da lei e da justiça divina.
nos protege e oriente para que sempre saibamos usar da melhor maneira a sua essência divina. Nos oferecemos para ser um veículo da sua irradiação sempre que julgais necessário. Pedimos que, com tua força purificadora do fogo divino, purifique e direcione a nossa vida em todos os sentidos. Agradecemos, Mãe Egunitá, por nos acolher no seu grandioso rebanho de filhos de fé e nos cobrir com seu manto laranja sagrado. Salve grande mistério dos mistérios, salve o teu reino de fogo, salve raio de luz, laranja divino, Saravá Egunitá, Kaliê, minha mãe. Oração a Santa Sara. Santa Sara, nossa protetora, cubra-nos com o seu manto celestial. Afaste as negatividades que porventura estejam querendo nos atingir. Santa Sara, protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, proteja-nos e ilumine as nossas caminhadas. Santa Sara, pela força das águas, pela força da Mãe Natureza, pela força das estrelas, esteja sempre ao nosso lado com seus mistérios. Nós, filhos dos ventos, das estrelas, da lua cheia e do Pai, só pedimos a sua proteção contra os inimigos. Santa Sara, ilumine as nossas vidas com seu poder celestial, para que tenhamos um presente e um futuro tão brilhantes como são os brilhos dos cristais. Santa Sara, ajude os necessitados, dê luz para os que vivem na escuridão, saúde para os que estão enfermos, arrependimento para os culpados e paz para os intranquilos. Santa Sara, que o seu raio de paz, de saúde e de amor possa entrar em cada lar neste momento. Santa Sara, dê esperança de dias melhores para essa humanidade tão sofrida. Santa Sara, milagrosa protetora do povo cigano, abençoe a todos nós que somos filhos do mesmo Deus. Santa Sara, rogai por nós. Amém. E agora nós vamos fazer a oração aos ciganos de cura. Clamamos aos ciganos da cura, que conhecem todos os segredos dos elementos que existem na natureza. Liberem a energia das ervas que curam, regeneram, purificam e cicatrizam. Liberem a energia dos cristais que transmutam, renovam e energizam. Liberem a energia das flores que perfumam, acalmam, acolhem e acariciam. E que com a força dos punhais ciganos todo mal, toda energia enfermiça seja cortada e cauterizada para não mais voltar. Pelo poder das chagas de Cristeco e pelo amor vibrante de Saracali, que nossa saúde seja restabelecida a partir deste momento. Que assim seja, assim se faça e assim já é. Amém. Gente, Cristeco é Cristo, tá? É como os ciganos o chamam. E eu quero agradecer a presença de todos e falar que a semana que vem nós também estaremos trabalhando na força do povo cigano, pedindo em nossas orações sempre para todos que se encontram enfermos e para todos que estão precisando das nossas preces. Oxalá abençoe a todos e que o povo cigano lhes dê alegria nessa semana. Até o nosso próximo encontro.